Muito legal. Gente, para quem é novo por aqui, então algumas pessoas já sinalizaram aí que são novos e novas nas lives do perfil. Então, para quem é novo por aqui, eu começo sempre falando um pouquinho, falo alguns minutos sobre o tema do dia e depois vou interagir um pouco com os comentários, com as questões de vocês, com as contribuições que vocês têm para esse tema, porque a ideia é fazer uma troca, né? Temos feito lives semanais, mas com algumas falhas de vez em quando, nem sempre a gente consegue ficar toda semana, mas a minha ideia cada vez mais é fixar essas lives pra gente ter esse momento de troca e de debate, de conversa, que eu acho muito interessante e que me alimenta muito também, né? Então é um espaço onde a gente vai trocar um pouquinho. Hoje, o nosso tema é relacionamentos e amor próprio. Nós estamos em praticamente uma série sobre relacionamentos, então já tem algumas semanas que eu abordo esse tema e a cada semana eu abordo um pedacinho do tema, um ponto específico que tem a ver com os relacionamentos, tá? Então, quem não assistiu as lives anteriores, vai assistir a primeira, que o link tá lá na minha bio, que não foi aqui no perfil, mas o link tá lá na minha bio, foi no YouTube. E no IGTV vocês têm as sequências das últimas semanas, né? Então, a gente já falou de relacionamentos e fechamentos de ciclos, falamos de relacionamentos. O que a gente falou semana passada? Alguém lembra? Eu sempre esqueço o último tema da semana, né? Limites, né? Falamos de limites, de relacionamentos e autorresponsabilidade. Então a gente tá, a cada semana eu abordo o tema relacionamento com uma lente, com uma ótica, tá? Essa semana a ideia é falar sobre relacionamento e amor próprio, como é que essas duas coisas se relacionam, né? E como que o amor próprio impacta nos nossos relacionamentos, tá? Então, antes de falar dessa correlação, de fazer essa correlação, vou começar falando de amor próprio, especificamente. E aí, quem assistiu a primeira live, que chama Arte de Se Relacionar, quem assistiu essa primeira live vai lembrar que lá nessa live eu diferenciei emoções de sentimentos, e falei sobre o fato do amor não ser uma emoção nem um sentimento. Então vamos partir aqui do pressuposto de que amor não é nenhuma emoção, nem um sentimento. Se nós pegarmos as tentativas de conceituação e de definição de amor, as pessoas estão falando ciclos e recomeços semana passada, obrigada, vocês me ajudam muito por aqui. Se a gente pegar todos os conceitos, as tentativas de conceituar amor, seja através dos teóricos das ciências do comportamento, até os poetas, passando pelas filosofias e tradições espirituais, por exemplo, nós vamos ver que em algum momento esse conceito ele se torna pequeno, que a coisa conceituada é muito maior do que o que cabe ali dentro do conceito. Então é difícil conceituar amor, né? A gente esbarra sempre com uma limitação da linguagem para traduzir essa experiência. Então eu venho de uma abordagem que entende amor justamente como uma experiência, como uma força. Então a gente vai entender amor hoje aqui como uma força, uma energia que está em tudo. Que ela não é um sentimento e nenhuma emoção, porque sentimentos e emoções, como a gente viu lá na primeira live, que quem não viu vai passar lá para ver, são reações a percepções que nós temos. O amor, ele é uma força existente em tudo na natureza, em tudo que vive. E aí, quando a gente entende o amor como uma força ou como uma energia, nós vamos perceber que nós vivenciamos o amor através de um conjunto de sentimentos, emoções e sensações. Aqui existe um combo, digamos assim, desses sentimentos, emoções e sensações que nos traduzem a experiência do amor, que faz com que a gente sinta, que a gente experimente quase que sensorialmente essa força. E a gente pode colocar nesse combo de sentimentos, emoções e sensações várias palavrinhas, como por exemplo, alegria, contentamento, acolhimento,
tolerância, paz, que mais? Paciência. Todos esses sentimentos, eles compõem e uma variada gama ainda de outros sentimentos e sensações, é através desse combo que a gente vivencia o que a gente vai chamar de amor. Então, quando a gente pensa em amor próprio, a gente pode pensar que nada mais é do que a experiência desses sentimentos, como alegria, contentamento, paz, tolerância, acolhimento, a partir da relação que estabelecemos com a gente mesmo. A partir de como a gente se percebe, quanto que a gente experiencia desse conjunto de sentimentos e emoções, é o que vai descrever, é o que vai nos dar a sensação, a noção do nosso amor próprio. E como terapeuta, pessoal, eu posso dizer para vocês que existe uma fala muito comum entre terapeutas, e a literatura também descreve um pouco isso, que independente do motivo pelo qual uma pessoa busca o atendimento terapêutico, seja por uma questão de ansiedade, por uma questão relacional com pai, mãe, marido, com uma questão com trabalho, financeira, independente de qual o motivo pelo qual a pessoa busca o atendimento, na grande maioria das vezes, na grande maioria dos casos, em algum momento, o processo terapêutico vai tocar nas questões de autoestima e de amor próprio, porque eles estão na base das nossas relações. E relações são a base da nossa existência, porque a gente está se relacionando o tempo inteiro. Primeiro com a gente mesmo, né, com as nossas emoções, com os nossos próprios pensamentos, com o nosso corpo físico. E aí depois essas relações se expandem para o mundo externo, né? E a gente se relaciona com pai, com mãe, com irmãos, com amigos, com namorado, com esposa, com marido, com trabalho, com colegas de trabalho, com as coisas que a gente faz, com as coisas que a gente gosta de fazer, com as coisas que a gente não gosta de fazer. Então, por isso que o tema relacionamento e amor próprio são tão interligados, né? O que a gente vê na prática clínica é que as questões de amor próprio muitas vezes estão por trás de grande parte das nossas questões relacionais. E aí, por que é tão difícil a gente direcionar essa força que eu falei para vocês pra gente mesmo? Por que às vezes é mais fácil eu conseguir ter tolerância com os erros do outro que com os meus próprios? Por que às vezes é mais fácil eu ter compaixão pelo outro do que ter autocompaixão? E aí, ao invés de ter autocompaixão, eu vivencio culpa, por exemplo, que está na outra polaridade da compaixão com a gente mesmo. Por que às vezes eu tolero coisas do meu marido, da minha esposa, do meu namorado ou da minha namorada, da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos, coisas que às vezes eu nem deveria tolerar? Por que é mais fácil, às vezes, tolerar coisas deles do que olhar para mim mesmo e tolerar quando eu tive uma atitude ou eu me dei conta de uma característica que eu não admiro em mim mesmo? Por que é tão mais difícil a gente direcionar essa força do amor pra gente mesmo que pros outros? Bem, este é um papo para muitas lives, porque é uma longa história. A construção do amor próprio, e sim, amor próprio é uma construção, ela tem muitas bases e muitas variáveis que interferem nela, né? E começa muito lá atrás, quando nós somos ainda bem pequeninos, nas nossas primeiras relações afetivas, nas nossas primeiras experiências de vínculos. Mas hoje, como a nossa ideia aqui é falar de amor próprio no contexto dos relacionamentos, eu não vou voltar tanto no tempo. Então eu vou trazer só alguns dados de pilares que sustentam o nosso amor próprio. Primeiro deles, lembra dessa experiência que eu falei, pela qual nós vivenciamos o amor próprio? Então nós vivenciamos por um conjunto de sentimentos, emoções e sensações. Para nós vivenciarmos o amor com o outro, eu preciso me relacionar com esse outro, né? Então eu preciso me relacionar com essa outra pessoa ou com esse trabalho, já que a gente pode ter a experiência do amor por um trabalho, por um hobby, por algo que eu gosto de fazer.
Eu preciso me relacionar com isso para ter a experiência, para conhecer um pouco disso e aí conseguir ter a vivência, a consciência de que em algum momento eu chego para mim mesma e falo, eu amo essa pessoa, eu amo esse trabalho, eu amo esse hobby, né? Então não dá pra gente amar algo que a gente não conhece. Esse é o primeiro pilar. É impossível amar algo que a gente não conheça, minimamente. Portanto, amor próprio, amor direcionado a nós mesmos, passa, primeiramente, antes de mais nada, por conhecer a nós mesmos. Autoconhecimento é um tema amplamente abordado na atualidade e com várias lentes. Eu vou trazer aqui uma lente para vocês, né? E essa lente é uma lente que entende o processo de autoconhecimento como um processo profundo, que não se faz rapidinho correndo, que acontece em etapas e que significa um mergulho vertical na nossa própria psique. Um mergulho que vai fazer com que a gente olhe para nós mesmos, sem idealizações. Que a gente consiga olhar para as nossas potências e para as nossas limitações. Que a gente consiga olhar para aquelas características que eu admiro em mim mesmo, mas eu tenho constrangimento de demonstrar. Para aquelas características que eu não admiro em mim mesmo e que eu tento esconder. Aquelas que eu às vezes não consigo nem dizer em voz alta no espelho para mim mesmo. E vai também passar por ganhar consciência de algumas características que em algum momento na minha vida eu precisei negar em mim para me adaptar ao meio que eu vivia. E de tanto negá-las, eu já não mais me dou conta de que elas fazem parte de mim. Eu já não mais consigo percebê-las em mim. Elas formam o que alguns teóricos vão chamar de sombra, um conceito dentro de algumas linhas da psicologia. Que descreve aquele lado da personalidade que é obscuro para a gente mesmo, que a gente não consegue identificar claramente. Então, o processo de autoconhecimento, ele envolve um mergulho gradual, mas profundo, nesse olhar para a gente fora dos papéis, porque a gente aprende na nossa cultura e na nossa sociedade a se olhar. Alguém botou Jung. É porque o Jung não é o único. O Jung foi quem, digamos assim, trouxe o conceito de sombra para o Ocidente, porque ele já aparece em outras filosofias orientais, como o Vedanta, por exemplo. O Jung ocidentalizou esse conceito e cunhou, né, da forma que a gente conhece esse conceito. Mas, na verdade, existem outras áreas da psicologia que também trabalham com o conceito de sombra. Não só a psicologia analítica, embora essa seja uma das minhas bases, como quem já está aqui sabe. Né? Então, mas voltando. Né? Então, quando a gente vai para essa ideia do autoconhecimento, ele é um mergulho profundo, processual, e que muda com o tempo, porque a gente muda com o tempo. Né? Por isso não é um processo que a gente faz rapidinho. Não é um processo que a gente faz em 5 etapas ou num final de semana. É um processo que a gente começa e muitas vezes vai levar a vida, tirando essas camadas que a gente vai acrescentando, essas camadas de tinta que a gente vai colocando em cima da nossa essência, para sobreviver, para se adaptar. Né? O processo de autoconhecimento, ele precisa de estrutura e de base. Por isso que eu disse que não é algo que a gente faz rapidinho num final de semana. Como diz um psicólogo que eu gosto muito e admiro, o Rossandro, ele diz que o tempo ajuda a destruir tudo que ele não ajudou a construir. E com o autoconhecimento é um pouco isso. Existe um processo a ser feito. Então é um mergulho muito profundo e que a gente não para a vida para fazer autoconhecimento. O autoconhecimento, ele acontece junto com a vida. Ele não é algo que a gente faz para ir para a vida. É ao mesmo tempo. Mas ele é um pilar do amor próprio, porque se eu não me conheço, eu não tenho como me amar, eu não tenho como fazer o segundo pilar, que é a autoaceitação. Então, falar de amor próprio é falar de autoaceitação também. Né? É falar de olhar para todas essas partes, as que eu gosto, as que eu não gosto, as que eu estou aprendendo a ter consciência naquele momento e conseguir acolhê-las como partes de mim.
e não renegá-las e não tentar disfarçá-las, mas olhar francamente para elas. E isso não significa, gente, nem que eu tenho que o acolher as partes que eu não gosto em mim mesmo não significa que eu não vou buscar desenvolver e melhorar. Muito pelo contrário, tá? Não é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Muito pelo contrário. Um real processo de autoaceitação nos leva para o autodesenvolvimento, porque a gente olha pra gente com compaixão, que é uma das experiências que o amor se manifesta. Eu olho para mim com compaixão, eu acolho isso e penso, disso, o que eu posso melhorar mantendo quem eu sou, mantendo a minha essência? O que eu posso buscar? A grande questão, a armadilha toda aí, é que quando a gente vai para um processo, quando a gente faz um processo de acolhimento das nossas partes, a gente vai para o autodesenvolvimento. Quando eu tento melhorar partes em mim, porque eu estou num processo de aversão dessas partes, ou seja, porque eu não gosto delas em mim, porque eu renego elas em mim, ou para ser aceito pelo outro, eu vou para um processo de autoagressão. Essa tentativa de melhoria me leva para a autoagressão, me leva para situações como uma autocobrança excessiva, como o perfeccionismo, que é um dos sintomas da ausência do amor próprio. Me leva para situações como a modificação física agressiva para tentar parar algo que é inexorável como o tempo, ou para tentar alcançar um padrão que eu acho que eu preciso me encaixar. Me leva para a culpa de não ter atendido às minhas próprias expectativas ou às expectativas do outro. Então, o autoconhecimento, ele leva para o autodesenvolvimento desde que eu consiga acolher quem eu sou, da forma que eu sou. E ele é a primeira base para o processo de amor próprio. Essa autoaceitação nos dias de hoje é um processo que vem ficando cada vez um pouco mais difícil. Isso acontece, gente, porque existe uma ideia muito difundida atualmente de que todo mundo precisa ser feliz o tempo inteiro, precisa estar bem sucedido profissionalmente o tempo inteiro, precisa estar bem sucedido na vida pessoal o tempo inteiro e ser milionário antes dos 30. E se você não conseguiu alcançar este parâmetro, você é um fracassado. Essa ideia altamente difundida e altamente irreal e imatura prejudica muito o nosso processo de autoaceitação e, portanto, de amor próprio, porque nos leva para algo que se chama comparação. E aí eu vou usar as redes sociais como um exemplo de como funciona a comparação na nossa mente, né? na nossa psique. Eu não sou contra as redes sociais, muito pelo contrário, eu estou aqui usufruindo dessa tecnologia e elas têm muitos pontos positivos. Mas eu te convido a passear pelo feed da sua rede social preferida por meia hora. Poderia ser menos, poderiam ser 10 minutos, mas vamos colocar meia hora. E você não ter em nenhum momento o pensamento, mesmo que rápido e rasteiro, mesmo que por um segundo, de que você não está rico o suficiente, bem-sucedido o suficiente na sua profissão, de que você não é magro o suficiente, ou de que você não é inteligente o suficiente, ou de que você não viaja o suficiente, mesmo em tempos de pandemia, ou de que você não tem a vida social mais agradável do planeta. Em alguns minutos na rede social, em algum momento, um desses pensamentos vão passar pela nossa cabeça. Porque a gente entra no ciclo da comparação. Mesmo sabendo que a vida ali postada é uma vida editada, mesmo sabendo que aquilo que as pessoas escolhem mostrar faz parte do personagem que elas gostariam de viver, mesmo sabendo que, assim como você, todas as pessoas escolhem o melhor ângulo, a melhor foto, o melhor momento para postar, e que aquilo não reflete as suas 24 horas do dia. Mesmo quando a gente conhece aquela pessoa e sabe que aquela foto postada não foi exatamente de um momento tão feliz e alegre, porque você sabe que aquela pessoa internamente pode estar destruída. Mesmo assim,
esse processo tem um impacto na nossa psique. Isso acontece, minha gente, porque a nossa mente, o nosso cérebro, não diferencia fantasia de realidade. E aí a gente passa a achar, a absorver aquele conteúdo, mesmo que no nosso racional, na nossa mente racional consciente, a gente saiba que aquele conteúdo ali não é 100% verdadeiro. Ele causa um impacto emocional em nós. Ele nos leva para o looping da comparação, que é um looping mental, onde eu vou me perder entre paredes e labirintos, tentando encontrar onde que eu me encaixo no game. Qual é a minha posição dentro daquele grupo que eu faço parte, do meio que eu faço parte, da sociedade, da minha família, o que quer que seja. E a comparação, ela é muito cruel sempre. Por quê? Ela faz com que a gente compare as nossas inseguranças, as nossas angústias, tudo aquilo que a gente está vivendo internamente, com o que o outro me mostra externamente. É a tradução daquela frase famosa: eu comparo o meu bastidor com o palco das outras pessoas. Por isso a comparação ela é sempre muito cruel e muito injusta, porque a gente sempre está comparando coisas de perspectivas muito diferentes. E aí, essa vivência, essa ideia ilusória de uma vida feliz, sem desafios e sem obstáculos, faz com que a gente idealize o outro e esteja sempre olhando para o que nos falta. A comparação nos faz olhar para a nossa falta e não para o que a gente tem. Ela nos leva para um jogo onde eu estou o tempo inteiro dizendo para mim mesmo aquilo que eu não sou, aquilo que eu não posso, aquilo que eu não tenho. Quando a gente deveria olhar para aquilo também que a gente pode, que a gente é e que a gente tem. E aí, a gente cai no terceiro pilar do amor próprio, que é, para vivenciar essa força, a gente precisa vivenciá-la como um amor incondicional. A grande maioria dos nossos amores são condicionais, né? Mas o amor próprio, ele tem que ser vivenciado como uma experiência incondicional. O que isso significa? Que eu não posso esperar para me aceitar quando... 3 pontinhos, complete você a sua frase. Vou completar algumas possibilidades aqui. Eu não posso esperar para me aceitar quando eu tiver um bom emprego, quando eu tiver o carro do ano, quando eu tiver X milhões de reais no banco, quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando meu filho estiver independente, quando eu estiver o corpo da blogueira fitness, quando qualquer coisa que seja. Não dá para esperar, para se aceitar quando algo acontecer, simplesmente porque a experiência do amor próprio ela é uma experiência do presente. Ela não é uma experiência de futuro. Ela é uma experiência de aqui e agora. Ou ela acontece no aqui e agora, ou ela não acontecerá quando todas essas condições forem conquistadas, se o forem. E aí, para comprovar isso, nós temos diferentes relatos ao longo de toda a história da humanidade, quase. Diferentes relatos de pessoas em diferentes áreas, entre famosos e anônimos, celebridades, artistas, empresários, intelectuais, pessoas comuns, que alcançaram o que a nossa sociedade considera como sucesso, como um padrão de sucesso, e entraram em um processo absolutamente autodestrutivo e muitas vezes fatal. O ator americano Jim Carrey, ele tem uma frase que logo depois que ele se recuperou, ele fala muito, né, atualmente, publicamente, sobre o processo de depressão dele. E depois desse processo, em uma de suas palestras, ele disse algo do tipo: eu gostaria que todo mundo fosse, pelo menos uma vez na vida, rico, famoso, tivesse tudo o que quisesse e pudesse fazer tudo o que quisesse, para ver que não é aí que está a resposta. Não é aí, pessoal, que está a resposta de sentido de vida. Porque amor próprio significa conexão com a gente mesmo, significa conexão com o nosso propósito de existência. E aí eu faço um outro parêntese aqui, para lembrar, principalmente para quem é novo por aqui, que eu sempre trago para vocês uma visão
que é uma psicologia que entende o humano conectado com o divino. Como quer que você conceba divino? Né? Como você conceba o não material, o imaterial para você. Mas que entende o humano conectado à sua dimensão espiritual. E amor próprio diz dessa conexão com algo que é tão específico em nós, que na psicologia a gente pode chamar de self, por exemplo. Né? Mas como eu falei, a gente pode chamar em outras filosofias, sei lá, de natureza Buda, de Deus, de vários nomes. Não se atenha a um nome. Mas a experiência da conexão que faz com que eu perceba, que eu sinta que a minha vida tem sentido e significado. Que entre nascer e morrer, eu acredito que existe algo que eu vim deixar para essa existência e receber dessa existência, que é maior do que as coisas que me definem ou os papéis que me definem. Então, o amor próprio é em última instância, essa conexão com essa essência maior. E por isso a gente precisa de processo. Por isso que não é tão simples assim. Não é só eu ficar bonita e me olhar no espelho e falar todo dia de manhã você é maravilhosa. Isso não vai me levar à experiência do amor próprio, porque ela precisa passar por um mergulho mais profundo. Ela precisa passar por processos de autoobservação constantes. Por isso gosto muito das práticas contemplativas para isso, né? Como a meditação, por exemplo. Né? Que é uma prática que não é à toa que vem se tornando tão popular. É porque ela nos leva para um lugar de autoobservação. A gente sai do looping mental, da comparação, da necessidade de aceitação, da necessidade de nos modificar, ou às vezes nos mutilar internamente para pertencer. E aí, gente, quando eu penso nessa ideia de amor próprio como algo que seja próximo de uma ampliação de consciência, a gente pode usar dessa forma. Eu falo muito em terapia, quem faz acompanhamento individual comigo, eu vi alguns nomes subindo aí, tem algumas pessoas que fazem acompanhamento terapêutico comigo. Eu sempre falo muito isso, eu falo a cura, no que a gente diz a saúde emocional, a gente pode traduzir como ampliação de consciência, como ampliação de uma percepção sobre a gente que faz a gente mudar a percepção sobre o outro. Porque quando a gente mexe na régua que a gente usa para medir a gente mexe na régua para medir o outro. Quanto menos consciência eu tenho a respeito de mim mesmo, mais eu vou para os meus relacionamentos querendo a validação do outro, que é a validação que eu não consigo dar para mim mesmo. E aí eu vou buscar essa validação fora. Eu vou buscar essa validação nas minhas relações. Então, eu vou buscar me cercar de pessoas que pensam como eu, que concordam com tudo que eu digo, que me elogiam o tempo inteiro, que gostam de fazer só as mesmas coisas que eu. E aí eu passo a não mais me relacionar com o outro de verdade. Eu estou me relacionando com o meu espelho projetado no outro. Porque eu estou buscando, na verdade, nas minhas relações, a validação que eu não consigo atribuir a mim mesmo. Se a grande magia dos relacionamentos é a possibilidade de crescimento, se é nas relações que a gente tem a possibilidade de completar o nosso processo de autoconhecimento, porque é nas relações que a gente cresce, que a gente se modifica e que a gente melhora, se eu só quero me relacionar com aquilo que me reflete, que é igual a mim, eu perco essa grande escola da existência, essa grande escola de desenvolvimento da existência, que são as relações. Então, talvez o grande tesouro de um relacionamento esteja justamente nas diferenças, esteja justamente naquilo que o outro me desafia, naquilo que ele me instiga a conhecer que eu não conheço, naquilo que eu olho e falo, isso é diferente de mim, deixa eu tentar aprender com isso. Só que como somos crianças mimadas, na grande maioria das vezes, procurando amor de mãe e reconhecimento de pai, e a gente vai procurar isso ao longo da nossa vida, através das nossas relações. Ao entrarmos em relacionamentos onde somos desafiados, a gente tende a colocar 2 pés atrás. E aí perde a possibilidade de cura que aquela relação veio trazer. Ou então o outro passa a ser um espelho da minha sombra.
Falamos de sombra mais cedo, né? Então, ele passa a ser, pelo mecanismo psicológico da projeção, eu começo a identificar nele aquilo que eu não consigo olhar em mim. Só que, geralmente, o que eu não consigo olhar em mim é porque me incomoda em alguma instância. Não que na sombra só estejam coisas consideradas negativas, essa é uma ideia errônea. Na sombra também estão nossos maiores talentos, nossos talentos mais autênticos, que por constrangimento, muitas vezes teremos dificuldade de manifestar. E aí o outro nos mostra isso. Por isso, não só aquele outro que me irrita, mas também aquele outro que eu admiro. Dizem muito a meu respeito. Então, uma das sugestões que eu vou deixar nessa live de hoje é: observe as pessoas que te incomodam, que te irritam. Observe as pessoas que você critica. Observe as principais críticas que você faz sobre pessoas ou situações no seu dia. Observe também as pessoas que você admira muito, que de alguma forma você até idealiza. Tudo isso diz muito ao seu respeito. Diz tanto das suas características que ainda não estão prontas para serem integradas, como diz das suas características que estão ali abafadinhas e que você ainda não conseguiu um canal para manifestá-las. E a outra coisa que eu vou falar é como caminho desse auto-amor, né? Desse amor próprio, porque a gente fala muito sobre amor próprio, sobre autoconhecimento, mas às vezes isso fica muito etéreo, né? Fala, ok, mas como é que eu faço isso na prática? Primeiro, se falamos em ganho de consciência, estamos falando em auto-observação. Dei uma sugestão mais cedo das práticas contemplativas, vou dar agora outra. Todos os processos terapêuticos, leituras, tudo isso compõe um todo que não é excludente, né? Essas coisas se somam. E cada um vai ter que achar o seu caminho. Nós não damos respostas. Eu não tô aqui para dar respostas para ninguém. Eu falei isso na semana passada, né? Eu recebo muitas perguntas de interação nos conteúdos. E a minha resposta é sempre a mesma, eu não sei. Porque essa é uma pergunta que você está fazendo sobre a sua vida. Que só você pode encontrar a resposta. Mas eu posso provocá-lo para algumas observações. E eu gosto muito de usar como sinalizador, não só na minha própria vida, como sugiro muito, o autocuidado. O autocuidado como um grande sinalizador de como está o meu termômetro de amor próprio. Quando a gente pensa em autocuidado, o que vem mais rapidamente, na maioria das vezes, à nossa cabeça, é o autocuidado físico, né? Mas eu tô falando de um autocuidado mais amplo, mas vamos começar pelo físico. O autocuidado físico, ele envolve o entendimento de que nós habitamos esse corpo, lembrando daquela dimensão espiritual que eu falei para vocês, então, que nós habitamos esse corpo temporariamente, mas que ele é o templo do nosso espírito, da nossa alma. Então, como a gente cuida desse templo, também diz muito do quanto a gente está conectado com o nosso amor próprio. E aí, quando eu falo em cuidar desse templo, não tem nada a ver, nada, zero a ver com questões estéticas, por exemplo, que podem até, a gente pode até utilizar para ajudar no nosso bem-estar, né? É legal você se olhar no espelho e se sentir agradável com aquela imagem ali projetada. Mas quando eu falo de cuidar do corpo como um templo, é cuidar de tudo que eu consumo. E aí eu não tô falando só de alimentos. Alimentos também. Mas o que eu vejo, o que eu falo, as conversas que eu tenho, os filmes que eu assisto, as leituras que eu faço, as pessoas com as quais eu me relaciono, tudo isso tem o poder de nos nutrir ou nos intoxicar. Então presta atenção como é que você está cuidando dessa manifestação material da sua dimensão espiritual, que é o seu corpo físico, em todos os sentidos. Presta atenção como é que você está cuidando das suas emoções. Você dá o mesmo acolhimento para a sua tristeza que você dá para alguém que você ama? Você acolhe os seus erros da mesma forma com que você acolhe os erros de pessoas que você ama? Você consegue praticar auto-perdão e autocompaixão? E aí isso a gente pode ir ampliando no esquema do autocuidado. O quanto que você cuida do seu ambiente para você mesmo.
Se fosse chegar na sua casa, hoje, agora, sem aviso prévio, uma visita, que é alguém que você ama, respeita ou admira muito, você estaria confortável em apresentar esse ambiente para ela? Ou você ia precisar de um tempo para organizar esse ambiente para apresentar para essa pessoa? A forma como a gente cuida do nosso ambiente para a gente mesmo diz muito do nosso amor próprio. Por que que para o outro, para a visita, que para mim é uma visita ilustre, eu cuido do ambiente e eu não cuido para mim mesmo? Por que eu consigo cuidar do outro e não cuido de mim? Você se dá o descanso que você precisa? Você se alimenta de forma nutritiva da forma que o seu corpo precisa? Você se acolhe da forma como você precisa ou como você acolheria pessoas que você ama? Se a resposta para essas perguntas é não, ou se você consegue fazer mais essas coisas todas para o outro do que para você mesmo, isso significa que precisamos fazer um caminho de reconstrução do amor próprio. Porque amor próprio, ele tem que ser prático em algum momento. A gente sai aí da parte conceitual e vai para a parte prática. Ele tem que se transformar em ações. E as ações é o quanto que diariamente eu faço coisas para o meu próprio cuidado. E aí não é semanalmente, mensalmente, é diariamente. Diariamente, o quanto que eu olho e penso, isso eu vou fazer porque isso me faz bem. Porque eu estou cuidando de mim no momento em que eu faço esse chazinho, ou no momento em que eu faço uma automassagem nos pés, no momento em que eu me conecto com o meu corpo físico, no momento em que eu conheço as sensações que o meu próprio corpo consegue produzir. Isso também é autoconhecimento. Intimidade com as nossas sensações físicas. O autoconhecimento, a gente fala de um ponto de vista mais não material e mais psíquico ou até espiritual, mas ele começa na matéria, porque somos seres encarnados. Então ele começa no cuidado que a gente tem, sim, com esse templo. E não só no cuidado dos exemplos que eu dei anteriormente, mas no quanto que eu conheço. Às vezes eu pergunto também em processos assim, você costuma ter toques assim, no seu corpo, carinhos, fazer auto carinho? E é muito comum as pessoas dizerem que não. Eu pergunto, qual foi a última vez que você tocou seus pés? Que você, no momento em que estava tomando banho, usou aquele momento para interagir com o seu corpo e saber que sensações isso te provoca. Não é possível amar aquilo que a gente não conhece. Não é possível amar aquilo que a gente não tem intimidade, minha gente. Então, o caminho para o amor próprio, ele passa muito, muito pelo autocuidado. E ele passa 100% pelo autoconhecimento. Eu vou dar uma olhadinha, ainda temos alguns minutos, não sobrou muitos minutos hoje, mas eu tenho alguns minutinhos pra gente interagir. Então, vou dar uma olhadinha nos comentários de vocês. Tereza, oi Tereza querida, dizendo que está se amando e nem tinha percebido. Pois é, porque é uma questão de ganho de consciência às vezes, né? Acho que estou me amando mais que imaginei. Que ótimo! Muito bom, gente. Obrigada por falar isso. Percebi que tenho que me cuidar, que cuidar mais de mim. Deixa a live salva, vai ficar refletindo. Tá um terror meu quarto. Misericórdia. Me vi nas suas palavras. Tem uma pergunta aqui. Mas como diferenciar a busca pelo espelho pela identificação por afinidade? Cíntia tá perguntando. É uma boa pergunta, Cíntia. As afinidades, elas vão nos levar para um primeiro contato. Né? É por afinidade que a gente estabelece o primeiro contato com amigos, que vai virar de repente um namorado, um marido, uma esposa.
Então tem um primeiro momento em que a gente precisa se afinizar, né? Na verdade, é porque a gente tem que sair da ideia da polaridade, que ou é uma coisa ou é outra. Ou eu estou com uma pessoa que eu me afinizo em 100%, ou eu me relaciono ou não me relaciono porque eu odeio essa pessoa em 100%. Então, as afinidades são o primeiro momento, um primeiro contato. Porém, é impossível, e eu vou dizer grifado, sublinhado, em negrito. É impossível a gente ter 100% de afinidade com qualquer outro ser humano. Porque 100% de afinidade significa que alguém está abrindo mão de alguma coisa para ser aceito pelo outro. Porque se a gente está conectado com a nossa essência, existe algo que é nosso, único, específico, individual, para ser manifesto e que não é igual ao de ninguém. Então, o outro, mesmo não sendo alguém que eu me afinizo com as ideias, com os comportamentos, ele vai ter diferenças em relação a mim. Ele vai discordar de mim em alguma coisa. Ele vai pensar em algum momento diferente do que eu penso, porque ele vem de outras crenças, outros valores, outra criação, e isso pode ser muito bom e muito enriquecedor. E aí você me perguntou como diferenciar a busca pelo espelho pela identificação por afinidade. Uma dica, como você lida com críticas. Se eu só gosto de me relacionar com aquelas pessoas que não me criticam em nada, pode ter certeza que eu estou me relacionando com o meu espelho projetado nelas. Se quando vem uma crítica daquela pessoa que eu achei que eu tinha afinidade, isso pra mim é um grande problema, eu vou me magoar profundamente. Aí a gente tem um ótimo sinalizador. A felicidade está dentro de nós mesmos, muito bem. O amor ficou perdido no campo ilusório da perfeição, sendo que o amor é vivido no imperfeito. Muito boa essa frase, minha prima querida. Ali, minha prima querida. Muito boa essa frase. E eu acho que essa questão da perfeição, lembra que eu falei que perfeccionismo é um sintoma de que estamos desconectados do nosso amor próprio? Pois então. Por quê? Porque se tem alguma coisa que nós viemos viver aqui, é justamente diferente da perfeição, é o constante aperfeiçoamento. Então, acolher as nossas imperfeições e as nossas fragilidades é sinal de amor próprio. Se eu estou tentando um lugar de perfeição, significa que eu estou muito conectado com o meu eu idealizado, com aquilo que eu gostaria de ser e não com aquilo que eu sou de verdade. Todas as vezes que eu tento ser aquilo que eu gostaria de ser, é porque a minha conexão é atender uma expectativa externa. E aí eu me desconecto daquilo que eu sou. E aí por isso que eu falei que a gente vai para a autoagressão. Né? Seja tentando modificar fisicamente, inclusive, seja tentando modificar a minha personalidade, o meu jeito, reprimir coisas em mim. Para ser melhor aceito, para ser aceito como um perfeito. Então, o que a gente veio viver nessa experiência é o constante aperfeiçoamento, até o final dos nossos dias. Porque se chegar num momento em que esse aperfeiçoamento está pronto e acabado, tá na hora de fazer a passagem, né, minha gente? Porque já não há mais nada nessa vida que possa fazer sentido. Porque o sentido, ele está no constante aperfeiçoamento. Eu não tinha consciência que não fazia muita coisa por mim, ok. Tem uma pergunta lá pra frente que passou, que que eu percebi que me amo muito e qual a diferença para egoísmo disso. Muita diferença. Tenho 10 minutinhos para falar sobre essa diferença. Tem muita diferença. O fato da gente se priorizar nada tem a ver com ficarmos autocentrados. Então, o fato da gente cuidar da gente mesmo nada tem a ver com esquecermos o mundo que nos cerca. Eu falei disso lá na primeira live de se relacionar. E eu acho que talvez eu tenha falado disso semana passada, eu não me lembro. Mas o processo de autoconhecimento, ele se concretiza no relacionamento. É quando eu consigo colocar isso que é autêntico e específico em mim
pra fora, me relacionando com o outro, sem tornar o outro uma vítima das minhas emoções e das minhas ações, né? Mantendo respeito ao outro. E aí é quando eu estou cheio de autocompaixão, de autoperdão, de amor, que eu consigo transbordar para o outro. A gente só consegue oferecer para o outro aquilo que a gente está cheio, aquilo que a gente transborda para o outro. Então, é um sentimento que ele começa no cuidado, mas que ele termina na relação. Porque eu consigo tanto olhar para as minhas questões, eu consigo olhar para aquilo que eu não gosto em mim mesmo. Consigo olhar para minha inveja, para o meu egoísmo, para as minhas intolerâncias. E aí, quando eu vejo aquele outro sendo invejoso, egoísta, intolerante, eu consigo ter empatia, porque eu sei que eu também tenho aquilo. Porque aceitar aquilo que é bacana, né, que é considerado bacana socialmente, né, gente, aceitar isso na gente mesmo é fácil, né? O difícil é a gente olhar para aquilo que a gente não admira em nós mesmos com um olhar de compaixão e acolhimento. É aí que está a essência do amor próprio. Tá? Então, as outras coisas que eu fui falando são sinalizadores. Alguém falando aqui, Borges, eu me culpo muito, isso me faz mal. Culpa é um sinalizador de que precisamos refazer o caminho do amor próprio. Né? Culpa está em outra polaridade. Porque ela está lá naqueles sintomas, né, da autoagressão. Eu me julguei, eu me condenei e eu preciso ser punido. A culpa é esse ciclo. Tá? Então, palavrinha... Vou fazer uma live só sobre culpa, qualquer dia desses. Porque toda vez aparecem muitas questões de culpa, né? Interessante esse ponto da relação entre o perfeccionismo e a ausência de amor próprio. Porque parece contraditório isso, né? Bruna tá falando. Bruna. Por quê? Porque a gente compra um script social que eu falei lá atrás, que todo mundo tem que ser perfeito, feliz, milionário, bem-sucedido, profissionalmente, amar e ser amado o tempo inteiro. Essa é uma concepção infantil de felicidade. Essa é uma concepção de felicidade que parte do pressuposto que felicidade é a ausência de dor, de desafios e de obstáculos a serem ultrapassados. Felicidade também implica em ultrapassar desafios, em ultrapassar obstáculos. Porque no fundo, quando nós idealizamos o outro ou idealizamos a nós mesmos, aí a gente vai para a ideia do perfeccionismo. E aí essa idealização faz com que eu ache que é possível eu chegar no lugar de perfeito nunca errou, essas máximas que a gente cria, né, no nosso dia a dia. Quando na realidade todos nós vivemos uma vida com limitações, com incoerências, com desafios, todos nós estamos ralando, errando, acertando, aprendendo, nos desenvolvendo o tempo inteiro. Porque não existe aprendizado sem erro. Não existe desenvolvimento sem transpor obstáculos. Por isso a ideia do perfeccionismo é uma ideia de tentar me conectar com o que eu acho que eu devo ser, para ser aceito e para ser amado. E aí a gente entra na ideia superficial de amor próprio, que é, se eu acho que eu tenho um bom cargo, se eu acho que eu tenho o corpo perfeito, se eu me acho linda, se eu tenho X reais no banco, eu me amo. E aí por trás disso existe um vazio interior que quando eu deito a cabeça no travesseiro, ele grita. Que é a história lá do Jim Carrey. E é por isso que a gente tem tantos exemplos de pessoas que alcançaram tudo isso, que a nossa sociedade vende como sendo o script da felicidade e da vida perfeita. E alcançaram tudo isso e entraram num processo absoluto de autodestruição. E muitas vezes fatal. Né? Seja uma autodestruição psíquica ou por uso de alguma substância. Por isso eu citei a frase dele quando ele diz: eu gostaria que todo mundo fizesse o que quisesse, tivesse o que quisesse, fosse rico e famoso, para entender que não é aí que está a resposta. Então o perfeccionismo é uma busca de tentar ser o que eu acho que eu devo ser. E aí a gente se distancia de quem a gente é de verdade. Acolher as nossas limitações, tudo aquilo que eu não gosto em mim. Acolher as nossas partes que não são bonitas. Aquela que a gente às vezes
não tem coragem, como eu falei, de revelar pra gente mesmo no espelho. Isso é o difícil do processo de autoconhecimento. Só que acolher isso não significa que eu vou ficar, então eu sou assim mesmo e a humanidade é que lute para se relacionar comigo. Não. Quando eu acolho isso e vejo isso em mim, é aí que eu tenho condições de buscar melhorias. Mas é uma busca de melhoria através da autoaceitação. E não uma busca de melhoria para ser aceito pelo outro. Ou porque eu estou com uma aversão a mim mesmo. Então o perfeccionismo, muitas vezes, ele vai cair num lugar de aversão a si próprio. Por isso que a gente tem que ter cuidado com ele. Por favor, deixa a live salva. Ela vai ficar salva, queridos. Amar o próximo como a ti mesmo. Impossível amar o próximo sem se amar e admirar. Julie citou uma escritura famosa, amar o próximo como a ti mesmo. E que eu acho que resume, talvez, tudo que eu tô falando aqui nessa quase 1 hora de live. É isso mesmo, Julie. Não tem como amar o próximo se eu não amar a mim mesmo. Mas às vezes a gente vai direcionar para o outro uma coisa que a gente chama de amor. E que, na verdade, quando se faz uma investigação um pouquinho mais profunda, pode ganhar outros nomes. Como carência, dependência emocional, codependência emocional. A ausência do amor próprio nos leva facilmente para relacionamentos adoecidos e abusivos. Então, para ser generoso com o outro, eu preciso ser generoso comigo mesma. Se eu abdico de mim pelo outro, isso nada mais demonstra do que a dificuldade que eu tenho de autoacolhimento. E que o que eu estou fazendo pelo outro também para de ser autêntico, porque eu estou fazendo para ter a validação do outro, mesmo que de forma inconsciente. Perdoar sempre o parceiro é indício de falta de amor próprio? Quem tá perguntando isso? Deu um jeito bem diferente o nome do Instagram. Essa é uma pergunta que eu vou precisar de mais 1 hora de live para responder, até pra gente chegar no conceito de que não existe perdoar o outro, porque nós não somos juízes do outro. Só que para chegar nesse conceito eu precisaria passar por vários lugares, todo perdão é auto-perdão. Mas se você... Vamos traduzir esse perdão? Vou traduzir ele para uma outra palavra, só para não ficar esquisito no conceito que eu vou falar, mas vamos traduzir esse perdão para, como você colocou no parceiro, eu estou entendendo que o parceiro fez algo que te desagradou ou que rompeu o contrato daquela relação. E se você dá uma nova oportunidade de manter aquela relação ou não diante dessas situações. E aí eu vou te dizer, depende. Depende do que é negociável para você e o que não é negociável para você. Depende dos seus limites de respeito. Na live passada, assiste a live passada, eu falei sobre limites. E muito sobre essa coisa de limites nos relacionamentos. E falei muito de que se eu sou desrespeitado na minha relação, e a gente pode botar qualquer personagem nessa relação, tá, gente? 1 minuto e 58 para o Instagram me derrubar. Qualquer pessoa nessa relação, marido, esposa, namorado, mãe, filho, irmão, se eu sou desrespeitado nessa relação, tudo depois volta ao normal, eu sou desrespeitado de novo. E essa sequência vai se repetindo, vai ter uma hora que não há nada que eu diga que me coloque num lugar de respeito de novo nessa relação, porque não tem a ver com o que eu digo. Tem a ver com o que eu sinto por mim mesmo. Eu tô reproduzindo um desrespeito que provavelmente eu sinto por mim mesmo. E aí a validação do outro de novo, porque o outro serve para nos validar as nossas características positivas, mas a gente busca o outro às vezes para validar aquilo de ruim que a gente acha sobre a gente mesmo. Então vocês vão dormir com essa, porque o Instagram já vai terminar a nossa live e a gente continua o nosso bate-papo semana que vem. A live vai ficar salva. Se tiver algum comentário que eu não consegui ler porque não deu tempo, coloquem lá no post, no feed da live e a gente continua esse bate-papo por lá. Tá bom, pessoal? Um beijo, boa noite e até semana que vem.